Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam muito bem-vindos ao Leitura Viva, leitura orante da Palavra. Hoje é segunda-feira, dia 23 de março de 2026. Estamos agora na quinta semana da Quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor da vida, que escreves na terra a nossa história de fragilidade e perdão, abre nossos olhos para que não sejamos juízes dos nossos irmãos, mas guardiões da dignidade humana. Que teu espírito de justiça nos ensine a libertar os cativos da hipocrisia e do julgamento impiedoso. Amém? Estou condenada a morrer, quando nada fiz. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, a Assembleia condenou Susana à morte. Susana, porém, chorando, disse em voz alta: Ó Deus eterno, que conheceis as coisas escondidas e sabes tudo de antemão, antes que aconteça. Tu sabes que é falso o testemunho que levantaram contra mim. Estou condenada a morrer quando nada fiz, do que maldosamente inventaram a meu respeito. O Senhor escutou sua voz, enquanto a levaram para execução. Deus excitou o Santo Espírito de um adolescente de nome Daniel, e ele clamou em voz alta: Sou inocente do sangue desta mulher. Todo o povo então voltou-se para ele e perguntou: Que palavra é esta que acabas de dizer? De pé, no meio deles, Daniel respondeu: Sois tão insensatos, filhos de Israel. Sem julgamento e sem conhecimento de causa verdadeira, vós condenais uma filha de Israel? Voltai a repetir o julgamento, pois é falso o testemunho que levantaram contra ela. Todo o povo voltou apressadamente, e outros anciãos disseram ao jovem: Senta-te no meio de nós e dá-nos o teu parecer, pois Deus te deu a honra da velhice. Falou então Daniel: Mantende os dois separados, longe um do outro, e eu os julgarei. Tendo sido separados, Daniel chamou um deles e lhes disse: Velho encarquilhado do mal, agora aparecem os pecados que estavam habituados a praticar. Fazia julgamentos injustos, condenando inocentes e absolvendo culpados, quando o Senhor ordena: Tu não farás morrer o inocente e o justo. Pois bem, se é o que viste dizer, diz-me, à sombra de que árvore os vistes abraçados? Ele respondeu: À sombra de uma aroeira. Daniel replicou: Mentiste com perfeição, contra a tua própria cabeça. Por isso, o anjo de Deus, tendo recebido já a sentença divina, vai rachar-te pelo meio. Mandando sair este, ordenou que trouxessem o outro. Raça de Canaã e não de Judá, a beleza fascinou-te e a paixão perverteu o teu coração. Era assim que procedieis com as filhas de Israel, e elas, por medo, sujeitavam-se a vós. Mas uma filha de Judá não se submeteu a esta iniquidade. Agora, pois, diz-me, debaixo de que árvore os surpreendestes juntos? Ele respondeu: Debaixo de uma azinheira. Daniel retrucou: Também tu mentistes com perfeição, contra a tua própria cabeça. Por isso o anjo de Deus já está à espera, com a espada na mão, para cortar-te ao meio e para te exterminar. Toda a assistência pôs-se a gritar com força, bendizendo a Deus que salva os que nele esperam.
E voltaram-se contra os dois velhos, pois Daniel os tinha convencido, por suas próprias palavras, de que eram falsas testemunhas. E agindo segundo a lei de Moisés, fizeram eles com eles aquilo que haviam tramado perversamente contra o próximo. E assim os mataram, enquanto naquele dia era salva uma vida inocente. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. O Senhor é pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo, com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungi minha cabeça, e o meu cálice transborda. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos, e Jesus ficou sozinho com a mulher, que estava lá, no meio, de pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
As leituras de hoje nos colocam diante da fragilidade e da vulnerabilidade feminina que é exposta a um julgamento das estruturas de poder masculinas, hipócritas, machistas, sexistas e muitas vezes até misógina. Esse termo misógino, misoginia, é o termo que diz o ódio à mulher, né? Sobre o ódio à mulher, ao feminino e a tudo que está relacionado à mulher. Essas leituras de hoje nos levam a refletir o número de assassinatos das mulheres por motivos bobos, por motivos pequenos, todos eles causados em grande parte por parceiros afetivos destas mulheres. Só neste ano, a quantidade de casos que tivemos, casos muito, muito violentos e assustadores, mostram para nós como que, de alguma forma, a nossa cultura, ela cravou que as mulheres são posse de seus maridos, de seus namorados, dos homens em geral, a começar pelos pais. Muita gente fala da violência contra as crianças, especialmente as mulheres, mas nós sabemos hoje, por estudos muito reconhecidos no mundo inteiro, que cerca de pelo menos 80% desses casos acontecem dentro da própria casa. Portanto, essa violência contra as mulheres ela é sistemática. Isso desde que o homem começou a impor a sua força para poder controlar a política, controlar as instituições, e foi formando as instituições assim, pela força, pela violência. E como que eu e você estamos cada vez mais tendo como comum a violência como forma de resolver as questões, cada vez mais usando a violência como se ela fosse solução para alguma coisa. E nós sabemos hoje, racionalmente, que não. A violência nunca soluciona nada. Na primeira leitura, na profecia de Daniel, Susana teve o julgamento restaurado pelo profeta que não tinha medo de tomar parte em seu nome, porque nessa sociedade machista e daquele tempo, os homens são muito mais ouvidos que as mulheres, principalmente nesses casos em relação à justiça, ao estabelecimento da justiça. E no Evangelho, Jesus não faz diferente. Jesus também, em nome da mulher, ele age de uma forma totalmente justa, de uma forma totalmente a devolver o julgamento da sociedade a si mesma. Ora, ainda que essas mulheres tenham cometido adultério, que na primeira leitura se provou inverdade, mas na segunda leitura, na verdade, Jesus mostra que não importa se ela cometeu adultério ou não. Não importa. Porque se ela cometeu adultério, é preciso que tenhamos com ela a misericórdia do Senhor. É preciso que demos a ela uma segunda chance, que demos a ela o benefício da graça de Deus, que a liberta de seu pecado. E ela, se arrependendo, tente não pecar mais. Julgar é separar, é discernir, é excluir. Por isso que a Bíblia é muito clara quando nos diz que o julgamento é na mesma medida para nós mesmos, ou seja, com a medida que julgarmos os outros, seremos julgados por Deus. Jesus não anula as leis, não anula as regras, mas ele opera uma interpretação e um discernimento que são libertadores a partir do amor, a partir da misericórdia de Deus. Ele separa o pecado das pessoas. Ele exclui no sentido de libertar-nos mesmo de nossos pecados. Muitos teólogos dizem que o que ele escrevia ali no chão, como a gente vê na imagem agora, que o evangelho é muito claro, o que ele escrevia ali no chão era o pecado de cada uma das pessoas que estavam julgando ali. Olha que interessante. Mesmo que isso não seja verdade, seria muito interessante pensar isso.
Talvez ele estivesse escrevendo algumas coisas aleatórias ali, mas que são pecados comuns da sociedade, inclusive que levam essas mulheres a fazerem esse tipo de coisa, né? E podem contribuir com a causa. Nada justifica um pecado, mas nós sabemos que as situações da vida, as situações do dia a dia, as situações da sociedade que é sim excludente, machista, sexista, misógina, muitas vezes não dão opções a muitas mulheres, principalmente aquelas que são mais vulneráveis. Então Jesus estava ali talvez escrevendo aquelas coisas que deixavam as mulheres sem opções, não sei, mas nós podemos pensar nisso ainda hoje. Porque quem de nós não tem pecados? Todos temos, todos somos pecadores e pecadoras, e todos, ainda que tentemos nos libertar desses pecados, sempre caímos e sempre continuamos caindo. Mas com certeza o preço dos pecados as mulheres pagam bem mais que nós homens, ainda hoje. E essa libertação que Jesus nos dá, de uma dignidade que independe do sistema e das leis, que como Paulo de Tarso falava ontem na leitura, a vida no Espírito é uma vida que não está submetida à lei. E é isso que Jesus pede de nós, uma vida no Espírito. O Papa Francisco, na Fratelli Tutti, número 241, diz o seguinte: o perdão não significa que nos tornemos pessoas complacentes perante a injustiça. O perdão é precisamente o que permite buscar a justiça sem cair no círculo vicioso da vingança. Fazer justiça a partir do amor, a partir da misericórdia de Deus, é aquilo que nos permite, de alguma forma, sermos diferentes da lógica do mundo. Não condenar as pessoas, não julgar as pessoas pelo que elas fazem de ruim, mas valorizar o que as pessoas têm de bom. E é isso que Jesus fez e é isso que Daniel fez também, o profeta Daniel. Que nós possamos, meu irmão e minha irmã, a cada dia pedir a ajuda do Espírito Santo para que ele nos ajude a de fato caminharmos segundo a misericórdia, segundo o amor de Jesus, como Jesus nos pede. Jesus, mestre da misericórdia, ensina-nos a baixar as pedras que carregamos nas mãos e no coração. Que teu perdão nos impulsione a lutar por um mundo onde a justiça não seja vingança, mas cura. Maria, Mãe da Esperança e defensora dos humildes, intercede por nós para que sejamos sinais de libertação. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.